Estes últimos dias têm sido dias de recolhimento e reflexão. Deus está nos dando uma oportunidade de parar e refletir acerca de muitas coisas. Creio que uma pergunta oportuna para o momento é esta: o que há de errado com a humanidade? Qual é o nosso maior problema? Talvez você pense que o nosso maior problema seja a pobreza, a má distribuição de rendas econômicas, ou a falta de hospitais, ou a falta de um bom sistema de educação, ou quem sabe a falta de uma boa liderança diplomática que governe o nosso país. Todos esses são problemas que nos atingem, mas da perspectiva das Escrituras, o nosso principal problema não é de ordem social, econômica ou intelectual. O que está errado conosco é que em toda a nossa vida nós temos abandonado o Senhor e procurado alegria e salvação em deuses falsos. Foi o reformador João Calvino quem disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, que desde o ventre materno nós somos especialistas em inventar ídolos. Como dizia C.S. Lewis, somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece. Somos como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Esta é a nossa realidade, como também disse Timothy Keller no seu livro Deuses Falsos. Podemos não nos ajoelhar fisicamente diante da estátua de Afrodite, mas muitas mulheres jovens de hoje são levadas à depressão e a transtornos alimentares por uma preocupação obsessiva com a imagem do seu corpo. Podemos não queimar incenso para Artemis, mas quando o dinheiro e a carreira são levados a proporções cósmicas, negligenciamos a família e a comunidade para alcançar uma maior posição nos negócios e ganhar mais riqueza e prestígio. Isso é idolatria. Algo tão importante para nós que chega a ser mais importante do que Deus. Algo tão central e essencial em nossa vida que, se perdermos, teremos a sensação de que não vale mais a pena viver. Pode ser que o sentido da tua vida seja acumular dinheiro, ou pode ser que o teu sentido seja viver para os teus filhos somente. Ou quem sabe você vive para uma carreira brilhante, ou então você vive focado apenas em sua beleza. Tem gente que vive por uma grande causa política, por exemplo. Outros vivem visando apenas o sucesso nos negócios. E outros se entregam a uma vida de promiscuidade. O fato é que todos nós vivemos para alguma coisa. E isso acontece porque nós somos seres criados para a adoração. No princípio, nós fomos criados à imagem de Deus para adorar o seu nome e refletir a sua imagem. Mas os nossos primeiros pais, em vez de adorar a Deus e descansar na dependência dele, buscaram a sua própria autonomia. E assim, eles desafiaram o governo de Deus. De adorador de Deus passaram a ser traidores de Deus e usurpadores da sua glória. Esse é o grande pecado da humanidade. O orgulho que desde o princípio tem destronado o Criador e colocado o nosso ego no centro. Paulo diz em Romanos capítulo 1 que o homem deixou de adorar o Criador e passou a adorar a criatura no lugar do Criador. Este é o resumo de toda a história do homem na terra. Uma história de alta traição e abandono de Deus. Uma história de procura por alegria e salvação em deuses falsos. Mas como disse Timothy Keller, os ídolos são vícios espirituais que nos fazem muito mal. Por isso, o resultado desse comportamento humano contra o seu Criador não poderia ser outro a não ser frustração, decepção, violência, rancor e morte. E isso por uma razão muito simples. O profeta Isaías diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E era exatamente isso que estava acontecendo na época do profeta Isaías. O povo de Deus, o povo pactual, havia trocado o Senhor pelos ídolos mudos das nações pagãs. E eles acabaram ficando refletindo a imagem desses deuses falsos. Um povo cego, surdo, mudo e completamente insensível para com as coisas do Senhor. E o resultado de tudo isso não poderia ter sido outro, a não ser o sofrimento, a destruição, a humilhação, a morte e 70 anos de cativeiro. Como alguém disse, você se torna aquilo que você adora, para o teu bem ou para a tua ruína. Mas Deus é misericordioso e cheio de graça, e por isso Ele não abandonou o seu povo nesse estado de ruína perpétua. Através dos seus profetas, Ele prometeu consolo e redenção por meio daquele a quem Isaías chama de o servo do Senhor. É por esta razão que o capítulo 40 de Isaías começa com esta palavra: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus.
Deus está dizendo que o tempo do sofrimento iria acabar e que o povo pactual de Deus experimentaria uma grande restauração e um grande livramento. Mas antes que essa restauração chegasse, o povo da aliança de Deus precisava entender que os ídolos são uma grande ilusão e eles não podem nos ajudar. É isso que nós vemos no capítulo 41 de Isaías. E depois de ter dito tudo isso, o Senhor apresenta a Israel seu servo fiel e compassível, que de fato socorrerá a humanidade perdida. Eis aqui o meu servo, diz o Senhor, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Eu pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Isaías 42, versos de 1 a 3. Essas palavras são aplicadas no Novo Testamento a Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Mateus capítulo 3, verso 17, no dia do seu batismo foi ouvida esta voz dos céus: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em Lucas capítulo 9, verso 35, por ocasião da sua transfiguração, a mesma voz veio do céu e disse: Este é o meu Filho, o meu eleito, a ele ouvi. Jesus é o eleito de Deus, o motivo do deleite do Pai. Nunca Deus havia dito isso acerca de qualquer outra pessoa no Antigo Testamento. Mas agora finalmente apareceu um que lhe daria muita alegria e que faria toda a sua vontade. Este é o remédio de Deus para uma humanidade cheia de rebelião, cheia de blasfêmia e cheia de idolatria. Há poucos dias atrás, o que víamos pelas ruas e pelas mídias? Uma humanidade desenfreada e cheia de blasfêmia, desafiando veementemente a majestade de Deus e procurando satisfação nos seus próprios desejos carnais. Mas agora todo mundo desapareceu, porque agora todos percebem que com Deus não se brinca. Todos percebem que estamos diante da eternidade. Todos percebem que a qualquer momento a nossa saúde pode ser tirada e seremos levados ao céu ou ao inferno eterno. E você quer uma palavra de esperança em meio a tudo isso? A esperança é que, de acordo com o profeta Isaías, o servo compassivo do Senhor não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio fumegante. Canas quebradas são pessoas machucadas, magoadas, deprimidas e arrasadas pela culpa do pecado. Cada pessoa que vem a este mundo é uma cana quebrada. O leproso de Mateus capítulo 8 era uma cana quebrada, alguém que estava em estado de isolamento social, desprezado e abandonado por todos. Mas a palavra de Deus diz que Jesus o tocou, o curou e devolveu a ele a dignidade de ser gente. O homem possuído por demônios era um pavio fumegante, perambulando pelas sepulturas e gritando pelas cavernas. Mas Jesus devolveu a ele sua lucidez e o transformou em um missionário do reino de Deus. A mulher apanhada em adultério era um caniço ferido, mas Jesus perdoou seus pecados e mudou completamente a sua vida e disse para ela não pecar mais. Isso nos ensina que Jesus é um servo compassivo e a sua missão é restaurar o quebrado e estabelecer justiça até os confins da terra, diz a palavra de Deus. O que o profeta está dizendo com isso é que em Cristo Deus tem um plano maravilhoso para nós, um plano que realmente nos fará felizes. Este mundo não pode resolver o nosso drama, mas Ele sim pode fazer isso. Ele pode nos dar um coração alegre e satisfeito nele mesmo, porque Ele é o nosso Criador. Você consegue então discernir o que está acontecendo com a humanidade? Você consegue discernir o que está errado com a humanidade? Você consegue entender qual é o nosso problema? Eu não estou me referindo somente à questão do coronavírus que assusta a humanidade nesse momento. Eu estou falando de toda a história humana na Terra. O que está acontecendo e o que sempre aconteceu é que desde o princípio nós estamos fugindo de Deus e procurando consolo em deuses falsos. Nós somos como aquele filho pródigo que foi embora da casa do seu pai para uma terra distante, achando que encontraria finalmente alegria e segurança no hedonismo, nos seus próprios prazeres. Mas no final das contas, aonde ele foi parar? Um chiqueiro de porcos, em uma vida completamente destituída de beleza e de significado, cheia de imundícia. É isso que está acontecendo conosco. Desde o princípio estamos tentando reorganizar a nossa vida de acordo com ideais idólatras. Pense, por exemplo, na história do século XX. As duas grandes guerras mundiais devastaram o planeta. E depois dos horrores causados pelas duas grandes guerras, foi fundado
em 24 de outubro de 1945, a ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU foi criada com o principal objetivo de garantir a paz mundial através do bom relacionamento entre os países. Esse tem sido o grito do homem moderno: encontrar a suprema paz e a suprema felicidade, tão somente pela união das nações. O problema é que esta é uma união que menospreza o Deus eterno e desafia o seu servo Jesus Cristo, o príncipe da paz. E Deus diz, portanto, que esse projeto não dará certo para nós. Por isso, estude a história recente da humanidade. Veja o que tem acontecido depois da Segunda Guerra Mundial e veja o que você vai encontrar. Um mundo cada vez mais cheio de raiva e de hostilidade. Ídolos se dividem e trazem muita confusão. Mas aqui o profeta Isaías nos convida a olhar para Cristo como construtor de uma nova sociedade. Uma sociedade de pessoas quebradas, doentes, arrasadas e oprimidas. Porém, uma sociedade que reconheceu o seu pecado e a sua maldade e encontrou em Cristo perdão e reconciliação com Deus. Apesar do homem ter traído o seu Criador, portanto, Deus mesmo decidiu redimir para si um povo, a fim de que este povo pudesse conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo e servi-lo para sempre como o único Deus verdadeiro. O próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, se fez carne, viveu e habitou entre nós e morreu para que nós pudéssemos ser libertos da culpa e do poder do pecado, a fim de vivermos para o louvor da sua glória. Esta é a verdade do Evangelho, mas infelizmente não é para isso que a humanidade tem vivido até aqui. Pense em você mesmo, você que está me ouvindo. Como é que você se sente nesse exato momento? Para o que você está vivendo? Para uma vida hedonista, procurando alegria e satisfação em todas as coisas, menos em Deus. Veja o que você tem colhido até aqui: angústia, destruição, crises e depressão, porque os ídolos nos fazem muito mal. Quem sabe você que me ouve seja um caniço ferido ou uma lamparina que está se apagando a cada dia, alguém com um terrível medo de morrer e sua vida terminar numa vergonha eterna. Esses últimos dias têm sido dias de recolhimento e reflexão para você e para mim. Deus está nos dando uma oportunidade de parar e refletir acerca do nosso futuro. E tudo que você precisa para o teu futuro é de segurança eterna. Mas sabe, essa segurança você não encontrará nos projetos humanos, ou na nossa bondade, no acúmulo de dinheiro, ou muito menos em um remédio seguro para o coronavírus. A nossa segurança repousa exclusivamente no Deus transcendente e soberano, o único que pode trazer um reino de paz, alegria e esperança para corações despedaçados e manchados pelo mal do pecado. Paulo disse que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ele não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Se você se sente assim, um pecador desgarrado, doente pelo vírus do pecado, hoje é tempo de se arrepender. Hoje é tempo de repensar sua vida e voltar-se para o Senhor. A palavra de Deus diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então olhe para o Senhor, veja-o pendurado numa cruz para perdoar os teus pecados. Creia em Jesus Cristo e abrace em definitivo o projeto que o Deus eterno desde o princípio tem para cada um de nós, de fazer com que toda a nossa vida seja vivida para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. É isso que vai te dar consolo, seja na vida ou seja na morte. Como diz o Catecismo de Heidelberg, na pergunta de número 1, qual é o seu único consolo na vida ou na morte? A resposta diz: o meu único consolo na vida ou na morte é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Com o seu precioso sangue ele pagou todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celestial, não perderei nenhum fio de cabelo da minha cabeça. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante de todo o coração. Quando penso em tudo isso, eu me lembro também de Agostinho de Hipona, um homem que viveu 30 anos longe do Senhor, com uma vida inquieta e perturbada.
buscando felicidade e satisfação em tantas coisas desta vida, até que o Senhor se compadeceu dele, retirou a sua cegueira e assim tudo mudou em sua vida. Ele mesmo disse em suas confissões: Senhor, tu nos fizeste para ti, e o nosso coração estará inquieto enquanto não descansar em ti. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e sempre nova. Tarde te amei. Eu te procurava lá fora, mas tu estavas dentro de mim. Faça como Agostinho, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e você vai encontrar em Cristo paz, alegria e salvação eterna para a tua alma. Que Deus te abençoe. Amém. Take me to a place where I can see